Meus caros, e o segundo dia da campanha foi marcado pelo discurso de Passos Coelho. Toda a gente estava à espera desse discurso e ele realmente apareceu. E apareceu, mas eu não sei se foi um discurso de elogio e de apoio a Montenegro ou se foi um puxão de orelhas ao mesmo Luís Montenegro. E explico porquê. Aliás, melhor do que eu, explicou André Ventura. Mas eis que Pedro Passos Coelho foi de facto hoje a um comício do PSD. Sabem de que é que ele falou? De regular a imigração, de que estamos num país inseguro e é preciso mais segurança, de que temos que acabar com esta ideologia de género nas escolas e de governabilidade. Eu pergunto, Pedro Passos Coelho terá ido apoiar Luís Montenegro ou dar um estalo na cara e uma lição a Luís Montenegro? Parece que a doença que acometeu Rui Rio, a doença da falta de ação e de falta de oposição, também parece ter alastrado a Luís Montenegro. Um passou anos sem fazer praticamente nada e o outro também. Um foi sempre uma oposição frouxa e o outro também. Um esteve inúmeras vezes ao lado de Costa e o outro também. Um nunca aproveitou a incompetência crassa do PS e dos governos de António Costa e o outro também não. E de facto custa a compreender como é que o Partido Social Democrata, ou PS2, como ultimamente se tem vindo a chamar, deixou passar 8 anos sem fazer praticamente oposição aos 3 piores governos de Portugal, pelo menos das últimas décadas. Uma oposição que se ficou apenas por algumas frases soltas, umas bicadas aqui, outras ali, e a maior parte do tempo nas encolhas, encolhendo os ombros e não deixando os portugueses perceber porque é que o PSD é oposição. Porque o PSD, nos últimos 8 anos, não foi realmente oposição. Esse papel foi totalmente preenchido por André Ventura e pelo Chega. E por isso é que o Chega chegou aos 20%, embora saibamos que agora cada dia que passar nós vamos regredir um ponto. Em 2 dias já nos baixaram de 20 para 14, primeiro para 16 e agora para 14, e amanhã será para 13, depois 12, por aí fora, até chegarmos aos 10 à boca das urnas. Pensam eles que conseguem desanimar, desmoralizar os simpatizantes do Chega, mas eu acho que eles estão, mais uma vez, a conseguir o efeito contrário àquilo que eles pretendiam. Andamos nisto há 5 anos e os comentecos, jornalecos e agora os sondecos, obedecendo sempre à voz do dono, continuam sem perceber que estão a trabalhar para o Chega. Mas lá está, inteligência é uma coisa rara e com que se nasce. Depois pode ser desenvolvida, sim, claro, mas se não nascermos com ela, muito dificilmente a obteremos ao longo da nossa vida. E estes jornalecos, comentecos, opinecos e agora sondecos, se há algo que não perceberam, é isto mesmo. E continuam na sua luta desesperada, diária contra o Chega, a destilar ódio, como aconteceu ontem com uma comenteca na SIC que estava completamente desvairada porque o Chega podia chegar a 40 e até, há quem diga, a 50, dizia ela, deputados. Eu estava a ver que lhe dava um treco em direto, uma odiosa contra o Chega, e eu não sei como é que as televisões ainda continuam a contratar estúpidos, porque não tem outro nome, que estão ali a ser pagos pelos vistos para denegrir o Chega, mas o efeito que conseguem é sempre o efeito oposto. Bom, mas voltemos ao tema principal deste vídeo. Passos Coelho veio dar um puxão de orelhas, um corretivo indiretamente a Luís Montenegro. Não veio apoiar a campanha nenhuma, ele nem sequer uma única vez apelou ao voto AD, ou ao voto no PSD, ou ao voto seja onde for. Ele nunca pediu voto diretamente no seu discurso, ele nunca elogiou sequer as qualidades políticas de Luís Montenegro, apenas no início veio dizer que estava ali, digamos, a retribuir um favor, o favor que era o apoio que Montenegro sempre lhe tinha dado, e também estava a retribuir o apoio do candidato pelo Algarve, que nunca foi do Algarve, um tal Pinto Luz, que também sempre lhe teria dado o seu apoio no tempo em que Passos Coelho era primeiro-ministro.
Portanto, ele veio ali, Passos Coelho veio ali apenas pagar favores. Mas foi um favor um pouco retorcido, um pouco envenenado. Pedro Passos Coelho terá ido apoiar Luís Montenegro ou dar um estalo na cara e uma lição a Luís Montenegro. Eu queria agradecer daqui, desde este comício, não me levem a mal, ao meu amigo Pedro Passos Coelho, por ter conseguido, em poucos minutos de discurso, ter explicado a Luís Montenegro tudo o que eu ainda não consegui explicar em 2 anos de liderança de Luís Montenegro. Pois no seu discurso ele diz que é natural que a AD ganhe. Depois de 8 anos de miséria socialista, ele utilizou o termo miserável, o que é uma coisa inacreditável para um tipo tão moderado como Passos Coelho, mas ele usou esse adjetivo para classificar os governos de António Costa, e com razão. Aliás, Passos Coelho tem quase sempre razão. A única coisa que eu achei estranho ontem foi que, neste último discurso, ele não foi muito claro. Se calhar também não podia ser, porque senão teria que chamar aos bois pelos nomes, teria que dizer que Montenegro é bola, incompetente enquanto político, enquanto líder de uma oposição que ele próprio nunca fez. E para não entrar talvez por aí, ficou-se pela generalidade, que o país tem que mudar, que precisamos da população para ser o agente da mudança, que não são os partidos que mudam a sociedade, mas sim o povo. Bem, eu aí não concordo muito, porque isso seria uma revolução. Bom, mas ele fez ali uma ginástica, deu ali umas cambalhotas, sempre com muita cautela, para não pôr diretamente em xeque Luís Montenegro. Bom, mas se não o pôs diretamente, pôs indireta e claramente em xeque. E a cara de incómodo de Montenegro foi disso bastante espelho, prova cabal. Ele ia acusando o toque de cada vez que Passos Coelho pasmava pelo estado da nação e pelo estado da oposição, porque o PSD, enquanto líder da oposição, também deixou chegar este país, este estado catastrófico. Portanto, meus caros, há aqui uma cumplicidade que foi detectada e que foi denunciada por Passos Coelho de forma indireta, é certo, mas bastante clara. O PS e os seus últimos 3 governos foram o pior que aconteceu a Portugal, mas o PSD também não esteve à altura, não esteve muito melhor, porque deixou que tudo acontecesse e passasse em claro. O tal arrastar os pés, o tal deixar correr o marfim. Esta expressão foi a expressão fulcral do seu discurso, quanto a mim. Não podemos continuar a deixar correr o marfim, quer dizer, deixa andar, que as coisas hão de resolver-se por si próprias, não precisamos nos incomodar e de fazer esforço, isto cada vez está pior, há de chegar a um ponto em que as coisas estão podres e portanto, tem que se resolver por si próprias, ou seja, o governo do PS cairá de podre, e realmente assim foi, só que se perderam 8 anos. Pronto, vamos descontar os 2 primeiros anos do primeiro governo, mas perderam-se 6 anos em que o PSD, a única coisa que fez foi assistir no sofá e a comer pipocas, a ver o filme, o desgraçado filme de terror socialista que se desenrolou à frente dos nossos olhos e também dos seus, ao longo dos últimos 8 anos. É pouco. É muito pouco para um partido que se arroga de ser um partido de alternativa ao socialismo. O PSD não podia ter estado quase quieto, não se podia ter constituído como um mero espectador ao longo dos últimos 8 anos. O PSD tem responsabilidades políticas e delas abdicou totalmente. Se Sá Carneiro fosse vivo, ele nunca permitiria que o PSD tivesse chegado ao pântano em que chegou. E agora, é claro, do nada ele vai subindo nas sondagens. Mas porquê? Porque o povo está farto de socialismo e não vê outra alternativa imediata para um governo da nação que não seja retirar o socialismo. É que aqui ninguém está a votar em Montenegro. Aqui ninguém está a votar no PSD e muito menos nesta AD recauchutada. É um remendo estafado da AD de 1979. Não. Aqui vai-se votar contra o socialismo. E realmente, e infelizmente para todos nós, o que está a acontecer é que o voto útil acaba por ter grande importância. Mas neste caso não é útil, é inútil. Como vamos ver no dia 10. Porque este voto,
apesar das sondagens já começarem a dar possibilidade de constituir maioria absoluta à direita sem o Chega, ele não vai chegar lá. E ao não chegar lá, vamos ficar numa situação de ingovernabilidade, porque AD mais IL não chegarão aos 41, 42% necessários para governar. A IL está a ser outra vez levado ao colinho e a AD também. Mas os únicos distritos em que a AD atingirá os números que agora lhe são atribuídos nesta sondagem serão Viseu, Vila Real e pouco mais. Nem sequer no Porto conseguirá os tais 33% necessários. E a Iniciativa Liberal também nunca passará dos 8%. Portanto, a solução à direita será sempre inviável. À direita sem o Chega. Por muito que martelem as sondagens, AD mais IL só não chegará à maioria absoluta, apesar de todos os cozinhados que os estatísticos ecos e os sondecos quiserem inventar. Eu desconfio cá para mim de que até ao fim desta campanha, ou até ao fim deste ano, ou na pior das hipóteses até ao fim da legislatura, eu acho que Pedro Passos Coelho ainda se muda para o Chega para se juntar a este partido e a este movimento.